Tá aí, Nasser, seja bem-vindo, saudade de você, que bom que você está aqui conosco no 11 News. Que relato contundente do Diogo. Eu não posso deixar de começar o papo com você, a gente vai trazer a pauta internacional, evidentemente, muitas dúvidas, muitas questões pendentes aí, candentes na cena internacional, mas eu queria que você falasse um pouco da ditadura no Brasil, desse depoimento do Diogo, de como as coisas estão sendo tratadas aqui, o que você espera, digamos assim, que o país, né, depois de passada talvez esse momento terrível aí da da nova tentativa de golpe, do julgamento, se a gente pode mexer também com essa memória que sempre foi também violentada no Brasil, né? Reginaldo Nasser. Sim, bom, antes de mais nada, bom dia a todos que nos seguem, um bom dia especial para você, muito bom estar aqui novamente. O Diogo, conheço o Diogo há muito tempo e ele é uma referência aí na luta dos direitos humanos, democracia no Brasil, e alguém que literalmente sofreu na pele tortura física e psicológica, né? Como ele acabou de nos relatar. Olha, a memória nunca é do passado, né? Memória é sempre presente e futuro. Então, eu sempre quer dizer, uma das referências que eu tenho para mim é o famoso, muito citado comentário que o Walter Benjamin fez sobre um retrato do Paul Klee, que é o anjo da história, que é um anjo, inclusive coloquei isso na minha tese de livre docência, o anjo querendo voltar para trás, né? O vento empurra as asas dele para frente, o futuro ele quer voltar, né? Ele quer voltar para recontar, reconstituir, pegar os cacos da história para ir para frente de novo, né? Então, isso é fundamental. Agora, é também vamos dizer, não é um reflexo, a forma como se recorre à memória, né? Ela diz respeito também, como está dizendo, ao presente, como a sociedade lida com isso. O Aldo, meu colega Aldo Fornazieri, escreveu um artigo corajoso e que eu concordo em parte, ele falou. Que a questão... Só para falar, esse é o anjo do Paul Klee? É esse. Olha só. E tem um comentário do Walter Benjamin, que é fantástico, sobre esse anjo. E o Aldo, sobre essa questão polêmica do Lula, não isentando o Lula de crítica de forma nenhuma, mas dizendo que a questão é da sociedade, mais do que o do governo. Ele tem toda a razão, né? Nós também não podemos acreditar qualquer que seja o governo. Se está dependendo de governo, é da sociedade. Então, isso também é um sinal ruim, né? Porque... O debate do Aldo Fornazieri com o Murilo Cleto na Folha de São Paulo de ontem, né? Tem esses debates, acho que de sábado, né? E que o Aldo justamente coloca esse ponto, quer dizer, a sociedade brasileira que tem que... E a fala do Lula teve até um efeito contrário, né? Estava falando com o Diogo aqui, quer dizer, acho que foi o maior movimentação criticando 64. Isso, quer dizer, ele provocou, né? Provocou essa coisa. Então, eu acho que é isso, é a forma como, né, a sociedade lida com isso, né? Então, essas coisas que o Adriano está nos contando, que sempre contou, que outros contaram, né? É muita vista grossa, né? Que se faz, pessoa que não quer. Tem vários tipos aí, né? Mas acho que a grande maioria é que não quer olhar para isso. As pessoas não sabem muito bem, né, Nasser? Porque assim ficou parece que um contínuo, né? Da ditadura para o período democrático, as nossas polícias continuam como da ditadura, né? Mas você sabe que tem alguns estudos que esses estudos começaram a ser feitos justamente pelo problema na Alemanha, né, do nazismo. E você sabe que tem uma variável aí, é interessante, geracional. Então, vamos dizer, os filhos daqueles que passaram pelo nazismo não
por várias razões, não discutiam muito nazismo, e que vai aparecer dos netos. Então, os netos vão recontar. E isso também tem um filme maravilhoso do Kurosawa, que é sobre agosto, que é sobre a memorização das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Como é que chama? Memórias de agosto, um negócio assim. O quê das bombas de Hiroshima? O quê? Memória. Naturalização? A Memorização? memorização. E o Kurosawa entra nesse ponto também. Então, por exemplo, os filhos eram pequenos quando das pessoas que viveram Hiroshima e Nagasaki, queriam saber disso não. Queriam estabelecer relações com os americanos, adoravam os Estados Unidos. Aí vem os netos. Os netos se reencontram com os avós e, inclusive, dão energia, vigor para os avós relembrarem, porque os avós também, por outras razões, que eles viveram. Né? Então, você tem essa coisa da memorização. Entendeu? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, 79, 80, a gente não discutia muito, engraçado, e estava na ditadura, não olhava muito para 64. A minha filha, que entrou bem depois, foi fazer sociais na década de 2000 e pouco e tal, discutia muito mais que a minha geração, muito mais. Então, tem alguns outros elementos aí, e aí está vindo outra, né? Então, tem geracional, tem muita questão geracional implicada nisso também, para além das outras variáveis. Fora o turbilhão que acontece no Brasil com tentativas permanentes de golpe, com golpes efetivamente aplicados, Dilma Rousseff, né? Não foi propriamente um golpe militar, mas foi um golpe parlamentar. Então, o brasileiro realmente, né, o Brasil não é para os amadores e para os fracos, meu querido Nasser. Olha, antes de seguir aqui contigo, deixa eu só trazer alguns comentários aqui do nosso público. Edson Antunes está dizendo: o golpe de 64 foi patrocinado por Lyndon Johnson, uma infâmia que a sociedade brasileira aceitou, ficando do lado dos militares. Saiu uma pesquisa, na verdade, a revista Fórum republicou uma pesquisa de intenção de voto no Jango em 1960 acho que 3, né? Então 64 mesmo. E ele estava com 41% de intenção de voto. E quem não iria votar no Jango eram 16%. Quer dizer, o brasileiro não estava a favor do golpe. Foi uma falácia isso. Olha, né? Sim, e agora, é o falar, sempre foi. Agora, Conde, política não é, infelizmente, não é a maioria. Claro. O professor, meu grande mestre, já faleceu, Oliveira Ferreira, fez uma tese de livre docente sobre o Gramsci. E o Gramsci estrategista, não o Gramsci. Isso chama 45 Cavaleiros Húngaros. É um ensaio do Gramsci, onde, numa guerra europeia, 45 cavaleiros húngaros se desprenderam do batalhão principal e foram numa cidade de 10 mil habitantes, que não tinha força armada nem nada, que era inimiga. Os 45 dominaram os 10 mil. Aí o Gramsci escreve: esse é o problema da política, como os poucos dominam os muitos. Aí é que está. Estou olhando, depois a gente vai entrar de Israel. A grande maioria dos judeus dos Estados Unidos, grande maioria, 60%, 65%, é contra a política dos Estados Unidos para Israel. Mas eles não conseguem, porque o lobby, os grupos organizados, é que mandam. Essa é a questão. Então, não é. Reginaldo Nasser, o João Marques está dizendo aqui: Conde, deu na CNN agora que o julgamento do Marreco, do Sérgio Moro, marcado para hoje, será adiado. Eu estava aqui pronto para retransmitir a partir das 14 horas. Então, daqui a pouco eu vou checar isso aqui. Obrigado, João Carlos. E vamos aguardar novas informações. O Ron Funk está dizendo aqui: Paul Klee, Yankees fora. Eu sempre fiquei na dúvida se o Klee do Paul Klee é aberto ou fechado. Aí é Paul Klee. Mas tudo bem, mas isso aí é de menos. Ô Nasser, ainda uma questão sobre 64 para a gente partir para... Quero falar sobre Gaza contigo, sobre Netanyahu e tudo mais. Como é que foi a leitura internacional desse processo no Brasil? Como é que você lê esse período, né? 21 anos de ditadura,
uma coisa estranha de que é uma alternância de ditador, né, no Brasil, alternância de presidente militar, que dá uma impressão de que tem, não democracia, mas que tem alternância. Uma pequena pincelada sobre esse momento com relação à cena internacional. Como foi dito aí, aliás, é um documentário belíssimo, é uma pesquisa, um dia que durou 21 anos. Né? Esse documentário é belíssimo, recomendo muito, que mostra a participação, sobre isso, dos Estados Unidos no golpe. É interessante que, na época, até gente de esquerda, na época, 64, estou dizendo a posteriori, não percebia isso, o documentário mostra. Então, entrevista lá deputados de esquerda, assim, ele diz, não sei, parece que tem gente que fala. Tudo. Por que eu estou dizendo isso? Isso é tão importante porque política, e isso é o problema para nós, analistas e jornalistas, os jornalistas cumprem esse papel importante para investigar, que é o visível e o invisível. Então, por vezes, nós estamos vendo uma coisa, assim, um teatro, não estamos vendo o que está por trás. E, à época, tinha um teatro, como todos. E a articulação feita pelos americanos já estava feita aqui, com empresários, com militares, com políticos, estava tudo já esquematizado. E eu estudei bem isso, que é uma reedição do que foi feito, foi a primeira vez que os Estados Unidos fez, foi esse modelo, que foi em 1953 no Irã, quando derruba o Mossadegh, que era um primeiro-ministro nacionalista, nacionalizou as companhias de petróleo do Irã, e não teve fuzileiro naval, não teve nada, absolutamente nada. Foram militares, empresários, políticos, que precedeu revoltas populares, punha gente na rua, tudo. Então tem um modelo. Esse modelo é reeditado, algumas mudanças, tudo é reeditado. Então foi isso. E aí é o contexto da Guerra Fria em geral, e da Guerra Fria em particular, na América Latina, que tinha um contexto maior ainda, por causa do quê? Por causa de Cuba. É essa que é a história. Então, tem um diálogo a posteriori, né, porque foi esse diálogo 68, 69, negocinho para 70, e o Kissinger e o Nixon conversando. Aí um fala para o outro, assim, eu não lembro qual que disse primeiro, você tem medo que o Brasil se torne uma Cuba, uma outra Cuba? Aí o outro diz assim, de jeito nenhum. Eu tenho medo que, se o Brasil se tornar comunista, vai ser uma nova China. Quer dizer, muito mais perigoso. Muito não é Cuba, mais. É China. Tamanho do Brasil, né? Então, poder e tal. Então, ele falou, não, aquilo ali vai virar a China. Então, a partir de então, inclusive, o Brasil serviu de ponte para os Estados Unidos para outros golpes na América Latina, principalmente o caso do Pinochet no Chile e todos os outros que aconteceram por aqui, o Brasil. O Videla, na Argentina. Videla, quer dizer, eles começaram a se articular toda essa ditadura como, né, vamos dizer, a resistência, esse era o argumento, ao comunismo. Então, é a manifestação da Guerra Fria na América Latina. Sabe que eu estava conversando com o Fernando Horta, historiador, sobre isso, perguntando para ele assim, o Brasil correu o risco de se tornar comunista de verdade? Quer dizer, havia essa possibilidade? Ele disse que não, mas o fato é que, você já pensou se o Brasil se tornasse comunista? O Brasil seria hoje talvez a segunda economia do mundo, como a China. Não é uma coisa que a gente se pergunta? Quer dizer, olha a China comunista, o que aconteceu, né? Demorou também, né? Morreu muita gente. Morreu muita gente, claro. A China passou um processo interno, externo, horroroso, né, de coisa. Mas, assim, não, socialista, sim. O que se desenhava lá com o Goulart era uma antecipação do Allende. O Allende não era comunista, ia ser um regime socialista, como o do Allende. Então, era quase que uma antecipação, porque o Brizola não era comunista, o João Goulart não era comunista, nenhum deles eram comunistas, de jeito nenhum. Agora, a gente sabe também que, porque tudo isso, Conde, são modelos, né, que servem para a história. Então,
a própria Revolução Bolchevique, né? São duas revoluções, não foi Revolução Comunista no início. Então, tinha essa ideia, né, do Kerensky. Eu, às vezes, fico lembrando, falei, gente, como eu era idiota. Em 1982, eu tinha 21 anos, apoiei o MDB. Franco Montoro, senador Almina Afonso, e eu estava ligado com o pessoal do Zaratini, faleceu já, pai do deputado, né, o Ricardo Zaratini, um grande militante, foi torturado. Tudo. E aí a gente reunia e falava com o Montoro, aqui em São Paulo tem até vergonha de falar, era o Kerensky, que a gente ia colocar o Montoro e depois a gente ia, os comunistas iam entrar, né? É uma tragédia. Mas estava na cabeça. Olha só, chegou um comentário aqui, deixa eu já colocar, Hussein Brasil, a AIPAC doa $250 mil a 2 milhões e meio, daí o apoio. Está falando do golpe de 64, né? A AIPAC era uma... Você sabe o que era a AIPAC? Eu não estou me lembrando aqui. Não, a AIPAC aqui, não sei o que é, não. A AIPAC, eu sei, é do lobby de Israel nos Estados Unidos. Ah, tá, entendi. Não, ele está falando, então, do que você falou sobre o apoio dos judeus americanos. Sim. Pedro Antônio Cândido, desculpe, Nasser, os trabalhadores organizados de Osasco sabiam, sim, sobre os Estados Unidos bancando o golpe de 64, esse assunto corrente nas reuniões da época. Não é que sabia. Meu pai era comunista, foi caçado em 64, a gente vivia ouvindo que é os Estados Unidos. O que eu estou dizendo, não tinha dados muito concretos. A gente falava, todo mundo falava, claro que falava. Os Estados Unidos está ali, tudo, mas não sabia o que estava no bastidor. É isso que eu estou dizendo. O dinheiro, a dimensão. Como o golpe da Dilma. Eu me lembro, eu fui na USP. Quem é que estava falando? Mesmo dentro da esquerda, um punhado de gente achando que era coisa nacional. Eu por ossos do ofício, falava assim, gente, tem coisa internacional aqui. Eu não sabia, estava vendo. É isso que eu estou dizendo. Eu supunha, uma suposição, depois as coisas começaram a aparecer. Ué. É isso que eu estou dizendo. Então, apareceu, dizendo, aliás, a nossa... Oi? Muito bem feito, muito bem foi muito articulado. Bem feito. A nossa imaginação não foi capaz, inclusive, de prever os detalhes sórdidos, né? Inclusive das ações do Bolsonaro depois. Ô, Nasser, deixa eu só avisar aqui o público, de fato, o julgamento do Moro foi adiado, eu estou aqui na página da CNN conferindo aqui, então não começará hoje, também um assunto talvez um pouco menor, diante de tantas pautas que a gente tem aqui importantes. Ô, Nasser, o Netanyahu se afastou para fazer uma cirurgia. Ontem, em Tel Aviv, havia milhares e milhares de israelenses nas ruas pedindo a saída do Netanyahu. Ele se nega a sair, ele emite comunicados mal criados, dizendo que não, daqui ninguém me tira. Acabou... Como é que vai acabar isso, hein? Falando de Israel e não indo muito ainda para a questão de Gaza, se é que isso é possível. Fala para gente. Boa pergunta, como é que vai acabar, porque qualquer que seja o ator político, quando ele entra em algo, e numa empreitada essa, como Israel entrou, né, em Gaza, ele tem que ter minimamente, né, um projeto do que ele quer. Né? Não estou entrando nem em questões morais aqui. Né? Então, primeiro era derrotar, destruir o Hamas. Né? Essa é a proposta. Não está destruindo o Hamas. Quer dizer, claro, matou muita gente do Hamas, ele está acabando com Gaza, a população de Gaza, e, ao que tudo indica, segundo os próprios analistas militares lá de Israel, o Hamas não vai ser derrotado. Então, esse objetivo de guerra, ele não vai conseguir. Uma outra coisa, o Hamas não... Cai o poder político do Hamas. Quem é que assume? Ninguém sabe. Quer dizer, quem é que vai aceitar isso? A Autoridade Nacional Palestina não tem poder nenhum. Nunca teve e tem menos ainda. Então, tá uma coisa que ninguém sabe. E, do outro lado, quando acontece isso, você tem outros poderes para tentar articular. Ninguém está entrando nisso. Quer dizer, que poderia ser
Isso é assunto de grande potência. É assunto de grande potência. A Rússia e a China estão assistindo, não apoiam Israel, mas estão assistindo. Os europeus, Inglaterra, Alemanha, França, apoiam os Estados Unidos continuam mandando arma, sem parar mesmo. A abstenção na ONU, não adianta nada, mandando arma. E, assim, moralmente, Israel está no fundo do poço. The Economist colocou lá a bandeira dele isolado. Não é verdade, está isolado governamentalmente, né? Mas está mal na fita. Quer dizer, até o Trump, numa entrevista a uma TV israelense, falou para o cara: olha, vocês precisam dar uma maneirada aí, matar 30 mil pessoas mais desse jeito. Então, moralmente, nunca teve pior, mas poder político, poder militar, Israel é muito grande, a simetria é muito grande, e, de outro lado, nenhum país, nenhum Estado, nenhum governo toma alguma providência concreta. Providência concreta, estou falando militar. Sanção econômica. Sanção econômica. A resolução da ONU que os Estados Unidos finalmente se abstiveram não significa nada. Nada, zero. Gente, eu estou, não é agora não, viu, Cláudio? Há muito tempo eu fico fazendo essa pregação de parar de ficar olhando para a ONU, desviar assunto, não adianta eu falar uma palavra. Mas não tem nada, entendeu? Israel, ele se absteve. Veja, depois da abstenção, o Washington Post revelou que os Estados Unidos mandou uma remessa de armas, sem passar pelo Congresso, porque tem uma lei americana que, dependendo do valor e dependendo das armas... Então, ou seja, isso daí não adianta nada. Foi um teatrinho. Eu esqueci, um jornal americano revelou que antes da votação, os Estados Unidos já tinham avisado Israel que ia se abster, já tinham conversado. O jornal... Fizeram um teatro, né? Depois Israel se recusou a mandar, né, as pessoas para lá. Então, eu falei outro dia, eu coloquei em Twitter, que me veio à cabeça o seguinte: é uma famosa frase do Ted Roosevelt, foi presidente americano, era estilo do Trump. Cara rude, tudo. Ele falou: a questão é o seguinte, fale manso e desça o cacete. Era o recado que ele dava: falar manso e descer o cacete. Hoje em dia, é o contrário. Porque fala duro com Israel e não faz nada. É essa a questão. Critica Israel, tal. Fala nada. O Brasil mesmo elogia o Lula, continua elogiando o Lula, mas não tomou atitude. Quem continua elogiando o Lula? Eu continuo elogiando o Lula, o que ele falou, tudo ok, mas ele não passou para ação nenhuma. Zero, não tem nada. Então, é que o discurso também é uma espécie... Tem até um cognitivista, um linguista que diz isso, né? Dizer é fazer, né? Dizer também tem impacto. Eu não acho, né? Eu não gosto. Você não gosta? Minha tradição marxista tem uma coisa com o discurso. Eu tenho, assim, até errado, eu admito, mas eu não gosto. Por quê? Porque o marxismo trouxe a questão da ideologia. Então, a ideologia ela vai não só por meio do discurso. O que a ideologia faz? Ela engana, inverte as relações, esconde, mente. Então, vem tudo num pacote. Entendeu? Nenhum país, nenhum governante vai anunciar em discurso o que vai fazer. Óbvio que ninguém faz isso. Senão, por isso que eu estava te falando do visível e do invisível. Né? Isso é a fenomenologia que falava. E o Merleau-Ponty tem um ensaio fantástico. E também o outro falar do teatro. Você está vendo o palco. O que está acontecendo atrás? Aí é que está. Só para citar aqui, Quando Dizer é Fazer é um livro publicado póstumamente do John Austin, filósofo britânico. Sim, e é uma coisa que a gente estuda muito, inclusive no nível pragmático. É interessante. Assim, tem inclusive a ver também com um pouco o marxismo. Agora, Nasser, para a gente não entrar na discussão teórica, evidentemente, eu queria que você falasse para a gente um pouco assim, por que o Netanyahu não cai? Por que, assim, você tem o país inteiro praticamente contra ele? A pesquisa dava ali mais de quase 90% da população israelense contra o Netanyahu. O que sustenta ele ali? Porque, assim, ele não vai parar de bombardear Gaza até cair, na minha visão. O que você pode falar? Não, primeiro é o seguinte: se o Congresso quiser, ele cai. Se o Congresso quiser, ele cai.
Claro, isso é uma falácia à direita e à esquerda, para também culpar tudo o Netanyahu. Ele lidera uma composição de governo, é parlamentarismo, tem apoio na extrema-direita, tem apoio na direita, tem apoio um pouco ali no centro, e está lá. Se eles quiserem, eles derrubam ele. Esse é o primeiro fato. Primeiro é esse. Segundo, em relação às ações de Gaza, é bom que se diga que quase não há divergência em Israel. É bom que se diga isso, porque a gente precisa tomar cuidado com pesquisa. Essa que você falou é verdade, só que também é verdade uma outra que mostrou, faz um mês isso, só se mudou tanto, que 70%, 75% da população de Israel apoiava o que estava sendo feito em Gaza. O que a gente daqui do lado, precisa olhar o seguinte: qual é o problema maior que eles estão lá na rua? Reféns. Ou seja, Israel prometeu que ia trazer os reféns, não trouxe. É isso. Então, a maioria está pouco se deixando, está morrendo palestino. Está pouco se deixando. Mas tem que falar isso. Os membros do Partido Comunista de Israel foram presos. Vários estão proibidos. Esse sim. Várias organizações dentro de Israel que estão sendo tolhidas na liberdade. Então, assim, que defendem mesmo. São contra a guerra, são a favor de parar o genocídio. Agora, esses outros não. Isso é uma parte. A outra parte, para compor isso, que o discurso continua enganando. Agora, o Haaretz soltou ontem, porque Israel disse que matou 9 mil membros do Hamas. O Haaretz está dizendo lá, uma mentira. Uma mentira. Eles qualificam não pelo que a pessoa é, diz o Haaretz, onde ela morre. Então, qualquer um que morre em determinado lugar, eles vão lá, cataloga como terrorista, sem saber quem é a pessoa, terrorista do Hamas. Né? Então, tem furo para tudo quanto é lado. O fato é que o genocídio está acontecendo nos nossos olhos. Até que eu fiz um artigo no Ópera sobre o filme Zona de Interesse. Eu não sei se assistiu, um filme belíssimo, ganhou o prêmio. Estranhei ganhar o Oscar, porque aquilo ali não tem nada a ver com o Oscar. Filme estrangeiro, né? Mas um filme muito bom, não tem nada a ver com o Oscar. E a linguagem, o som. Né? Não vou aqui contar para o pessoal tudo, mas só para dizer isso. E o diretor falou isso. O diretor falou: esse filme não é para olhar o passado, nós estávamos falando de memória. Né? Aliás, desculpa te interromper, ele fez um discurso na premiação do Oscar impactante, chamando Netanyahu de genocida, claramente. Não só. Falando que o problema era a ocupação da Palestina. Foi esse que foi o problema. Aí está o problema que ele arrumou. Falar de Netanyahu, todo mundo hoje fala. Ele falou das vítimas de Israel por parte do Hamas e das vítimas do Palestina decorrente da ocupação. E outra, o que ele falou? Foi mais impactante. Que as pessoas não poderiam usar o Holocausto e o judaísmo para justificar crime. Aí pegaram ele. Né? Aí ele é antissemita. Foi mais forte do que o que o Lula falou. Muito mais. Mas o filme, Conde, é muito bom. Eu não vou contar todo mundo aí, porque é uma história real, mas contar de um jeito. Que é Auschwitz. É o maior campo de concentração, onde teve mais mortes de judeus, ciganos, etc. E o comandante mora do lado de Auschwitz. Ele escolheu morar do lado. Casa dele, com a família. Muro e convivendo lá. Uma maravilha a casa. Jardins. Eles são muito sensíveis, a família nazista. Muito sensível. Flores, horta. Adora cachorro, adora cavalo. Né? E não vê nada. Vê fumaça, que é o crematório, vê uns gritos, vê tiro. Mas qual é a questão que o diretor traz? Eles convivem com o genocídio. O caso deles, mais do que isso, vivem às custas do genocídio. Eles tinham uma vida burguesa, né? Sim, muito confortável, inclusive de se apropriar, né, dos bens dos judeus. O filme mostra. É horroroso, horroroso. Então, ou seja, outro dia apareceu os soldados israelenses entrando na casa dos palestinos, pegando roupas femininas, tirando foto e mostrando que ia levar para a coisa. Então, essa cumplicidade, entendeu? que
que é assustador e incomoda as pessoas. Então, portanto, e esse cara, aí eu vou voltar ao Netanyahu, não vou fugir, não. Quando eu vi, fiz o artigo pro Ópera Mundi, e sou colunista lá. E aí eu lembrei da Hannah Arendt. Ninguém estava lembrando. Do Eichmann em Jerusalém. Por quê? Porque o Eichmann, um carrasco nazista, foi pego na Argentina e foi levado para julgar em Israel. E a Hannah Arendt, filósofa, foi lá assistir. E ela destoou de tudo. Por quê? Porque fizeram um palco para dizer que o Eichmann era um monstro. O que ela fala? Não é um monstro. É isso. O mais monstruoso é que ele não é um monstro. É uma pessoa normal. Entendeu? Então, o filme mostra isso. Que esse diretor tem a mulher, tem os problemas familiares. Ele vai dormir à noite com as crianças, lê historinha para as crianças, de ninar. Entendeu? Pessoa normal. Então, ou seja, para concluir, as pessoas estão vivendo sua vida normal e está tendo um genocídio. Daqui a uns anos, né, o pessoal vai estudar olhando para o passado, né, fica lá atrás. Aí começa a levantar com o genocídio em Gaza, não sei o quê. Mas ninguém está fazendo nada. Está fazendo nada assim, desculpa. Estou dizendo. Nenhum governo está fazendo. As pessoas estão mobilizadas, estão se manifestando. Muita gente no mundo inteiro, tá? Assim, fantástico. Mas ações nenhuma está tomando. Então, perfeito, essa cumplicidade. Agora, essa sua questão, quer dizer, o discurso é uma coisa, a ação é outra, agora ficou muito, muito explícito, digamos assim, né? Quer dizer, com relação ao que está acontecendo em Gaza. E isso faz aqui a gente lembrar também o relato do Adriano Diogo, agora há pouco, dizendo que o Ustra foi morar no DOI-CODE e que você não estava aqui ainda. Não vi isso, não vi isso. Você não viu? O Ustra morava no DOI-CODE com a esposa. E o Diogo disse aqui que depois das torturas nas mulheres, a esposa do Ustra ia lá confortar as mulheres e dizer para elas virem para o lado deles. Olha só isso. Vou falar para o Adriano, se ele não viu Zona de Interesse, vou falar com ele para ele ver. É isso aí, ó. É isso o negócio. Exato. Isso que é assustador. Entendeu? Então, só para concluir, o Netanyahu, só para concluir, o Netanyahu não é um monstro. É essa que é a coisa. Ele não é monstro, é uma pessoa normal. O político Zelensky está há 20 anos no poder, foi eleito. E está lá porque ele tem apoio. Não, ou seja, não dá para jogar tudo em cima dele e livrar a cara dos israelenses. É isso que você está falando. Isso aí. É de quem apoia ele. Ponto final. Entendeu? Mesmo de outros governos árabes que apoiam ele. O governo dos Estados Unidos que apoia ele. Entendeu? É isso, os governos árabes, todo mundo apoiando ele. Então, assim, ele está lá porque ele tem apoio. É isso. Não está imposto nada, não. Não é. Então, perfeito. Entendeu? Ele não está trazendo os reféns. É esse o problema. Se ele trouxesse matando 40 mil, não tinha problema nenhum. Nasser, vamos falar, a gente está terminando aqui já a sua inserção aqui. A Rússia, aquele atentado terrorista que o Estado Islâmico assumiu, mas todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha daquele atentado acontecer logo depois da vitória do Putin, né? O que você pode falar para a gente sobre esse episódio? Não só isso, viu, Conde? Há um tempo que eu não estudo, mas estudei muito tempo terrorismo. Depois do 11 de setembro, eu fiquei estudando. Veja só, e tem os modus operandi. O primeiro que me chamou a atenção, né, foi a facilidade que eles fizeram os atentados. Eu olhei as cenas, andando tranquilo, num lugar grandioso lá em Moscou. Depois a gente pode fazer as hipóteses, mas esse é um fato que chama atenção e que não chegou a ter confronto com a polícia. Quer dizer, ninguém chegou lá no lugar, não tinha um policial. Ninguém. Então, isso chamou atenção. Outro, eu estudei muito Estado Islâmico. O Estado Islâmico, quando você vai fazer um atentado, eu aprendi isso lendo. Quando o cara é suicida, ele não precisa de preparo e não precisa de muito. Por quê? Porque o mais difícil é fugir. Fugir de um lugar. Você fazer um atentado e fugir. O Estado Islâmico aboliu isso. Ou seja, todos os atores do Estado Islâmico vão para o que eles chamam de martírio.
Eles não pensam, Não fogem. Não fogem, porque a operação para fugir é cara, as pessoas têm que ter habilidade, você demora a preparar tudo, então não tem, eu não conheço um único caso. Só se mudou, vê esse caso aí. Tanto é que na hora que aparece pegando fogo, eu falei, bom, explodiram lá, eles juntos morreram, tudo. Não pode. Bom, tudo bem. Hipótese. Vamos supor que seja o Estado Islâmico. Eu estou duvidando, mas vamos supor. Para fazer um atentado terrorista, às vezes as pessoas pensam assim, eu acho que hoje eu vou fazer um atentado e sai. A operação é muito complexa. E você pode ter gente que apoia, que dá suporte, que não sei o quê, que não aparece, que é de outro lugar. Então, ou seja, a hipótese é forte, mesmo que for o Estado Islâmico, que ele tem outros grupos. Aliás, o Estado Islâmico, na verdade, é patrocinado pelos Estados Unidos, né? Em grande medida, né? Ele foi e depois voltou, blowback, que a CIA fala, volta contra. Do início foi, depois voltou contra. Que é sempre assim, né? Hoje não é mais, porque saiu fora do controle. Porque antes você tinha um propósito do Estado Islâmico, que é derrubar o governo da Síria, não sei o quê. Ele voltou contra. A Arábia Saudita também apoiava. Então é isso. Tem gente. Como é que entra lá em Moscou? Como é que faz isso? Não é fácil. Não é fácil. Pareceu tão fácil, né? Tudo então, aquilo. Não é. Então, eu acho que tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Vai aparecer, mas é tudo muito estranho. Sobre a situação agora da Ucrânia, Nasser, como é que você está vendo, né? Hoje tem uma notícia de que a Rússia vai fazer mais uma incursão ali dentro da Ucrânia, possibilidades, a Europa não tem dinheiro mais para a Ucrânia, tem dinheiro congelado da Rússia, que está em posse dos europeus, eles querem começar a usar isso para financiar a Ucrânia. Situação ainda difícil, mas absolutamente previsível, né? Quer dizer, a Rússia ficou mais forte ainda depois de tudo isso. A Rússia, quer dizer, hoje já pode errar a previsão, mas ninguém hoje aposta que a Ucrânia vai reverter essa situação de avanço e de consolidação da Rússia no terreno. Essa é uma variável. A outra que você falou dos europeus, é muito gogó, falando de discurso aí, o Macron e tal, muito gogó, tal, vai fazer isso, mas já estão coisa. Mas a variável que está aparecendo principal aí, eles já estão medindo o quê? Uma possível vitória do Trump. Se o Trump ganhar, adeus Ucrânia. Ele vai cortar dinheiro tudo da Ucrânia. E aí eles já estão com isso, já estão olhando para isso, com medo do que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, a situação da Ucrânia é praticamente quase certo que não tem como reverter essa situação. E a Rússia não vai devolver os territórios. Claro que não. Né? Claro que não. Imagina. Faz tudo isso aí, ganha e vai devolver território? Vai devolver depois? Imagina, a Crimeia lá, tudo aquilo. Veja, eu vou só... O Tamir está aí, abraço aí, Tamir. Já vou sair, mas o seguinte... Miro. Eu conheci morou aqui no Brasil, morreu com mais de 90 anos, escritor. Ele era ucraniano, russo, militar, os maiores tradutores do russo para o Brasil. Eu lembro, esqueci o nome dele. Paulo Bezerra? Boris Schneider? Boris Schneider. Boris Schneider. Boris. Conheci, jantei com ele, é uma figura extraordinária. Aí eu lembro quando a Rússia ganhou a Copa Europeia futebol. Aí ele falando para mim, lá na Crimeia, todo mundo comemorando, e ele não falava ucraniano. Ele não sabia uma palavra ucraniana. O Boris. Ele nasceu lá. E ele não sabia. Então ele falava para mim disso, quer dizer, a população ali, todo aquele o leste, né, da Ucrânia, Crimeia, coisa da Rússia, população, costume. Então, o Putin veio com a cabeça de Kosovo. Isso que é importante. Kosovo, os Estados Unidos foi lá, fez a guerra, derrotou, e isso aqui é autônomo. Tá? O Putin falou,
Vamos fazer isso também, mano, pensando que os Estados Unidos ia concordar. Nasser, só vale para ele, não vale para os outros. Velho. Altamiro, bem-vindo aqui ao 11 News, chegando aqui, pegando esse finalzinho fantástico. Ô, Nasser, sempre... Tava com saudade de você, rapaz. Continua conversando com o Nasser. Continua com o Nasser, né? Eu vou liberar o Nasser aqui. Ô, Nasser, você tá dando aula na PUC, finalmente o Arbex saiu de lá, ficou em paz agora a PUC? O Arbex não está mais. Não, ele resolveu por causa de licença. Nós estamos convencendo ele voltar. Ele não pode sair, não. Não pode sair, né? Grande Nasser, muito obrigado. Bom trabalho para você, boa semana. Vamos que vamos aqui. Um abração, mestre. Tchau, tchau.